Nós vamos agora para a sessão 5, então, homenagem a Tsongkhapa e assim por diante. Who, with discrimination, would not respect Lausanne, the former victor and his children, and the later victor and their children, and so forth. Quem com discriminação, como vocês podem ver, essa discriminação está sempre presente, né? Porque ela é um fator, é o fator que a gente chama de Buddha Dharma, Tathagata, né? Que é a ideia de possibilidade de realizar a plena iluminação. Como vocês podem ver, tem coisas assombradas acontecendo aqui comigo, como por exemplo, toda vez aqui esse ar-condicionado do nada ele dispara e eu já tentei programar esse timer 300 milhões de vezes, né? Assombrações acontecem, mas vamos lá. Discriminação, portanto, é aquilo que discrimina os fatores, os dharmas, né? E então a ideia aqui é de discriminação dos dharmas. E qual é o principal que a gente tem que discriminar, né? A principal discriminação que é feita aqui diz respeito à compaixão e à vacuidade do eu, ou interdependência do eu. Do eu com as coisas que estão próximas de mim, do eu com o mundo e do eu com todos os seres, com todos os mundos e assim por diante, né? Ah, entendi! É uma visão tanto quanto hippie, então. Não, é uma visão que antecede muito as questões dos hippies nos Estados Unidos. É uma visão que está ligada à rede de interrelacionalidade, ou rede de interdependência, ou rede de Brahman, que quer dizer uma ideia de que todas as coisas estão relacionadas a todas as coisas de maneira direta e indireta. Tá bom? Então, algo que já está na tradição cristã lá em Tomás de Aquino, com a ideia de Deus que cria as coisas e cria a partir de si, mas ele não transmite a sua essência para os seres. Né? Ele cria a partir de uma imagem e semelhança de si. Né? Então não é uma emanação, não é uma essência dele colocada aqui na gente, há um distanciamento. E essa ideia, aquilo que está distante é aquilo que é interdependente. Tá bom? Então, essa ideia já estava lá, já está em Tomás de Aquino, né? Isso já está presente no Suma Teológica, né? Não é necessário uma leitura atenta, não, está lá escancarado, tá bom? Então, por isso que você, se você quiser, você pode pegar os meus textos no meu canal sobre Suma Teológica, onde a gente faz também o diálogo interreligioso, né, a partir do cristianismo para o budismo. E aqui nós estamos do budismo para o cristianismo, sempre uma composição ligada à perspectiva de interações entre culturas religiosas, tá bom? Então, entre culturas filosóficas, entre culturas da teologia, tanto a teologia revelada quanto a teologia natural, tá bom? E, respectivamente, teologia revelada é o mesmo que teologia cristã. Teologia natural, aqui eu tomo como teologia natural, novamente, natural, dentro da razão natural, você não é budista, tá bom? Então, eu não consigo entender muito bem o que você quer dizer com isso. Bom, teologia natural significa até onde a nossa razão natural consegue chegar. Teologia revelada precisa da revelação de Deus. Por exemplo, Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Nesse ano, a Igreja Católica e a Igreja Cristã em geral celebrou o Concílio de Nicéia. Né? Então, esse concílio traz a ideia de Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Verdadeiro homem, a gente sabe, homem histórico, viveu naquele período, no marco zero da história, e morreu na cruz, nasceu de Maria, teve o pai José e assim por diante, certo? Certo. Isso é razão natural. Razão natural nunca vai dizer foi concebido do Espírito Santo. Isso aí tem que ser razão revelada. Perceberam a diferença? Nasceu da Virgem Maria. Como assim? Uma virgem dando à luz? Do que nós estamos falando? O pai era José, certo? E daí não pode ser virgem. Isso é razão natural. Tá vendo? A razão revelada vai dizer não, era virgem e foi concebida pelo poder do Espírito Santo sem união com o homem. Isso precisa de fé. Por quê? Porque a razão natural vai dizer isso é impossível. Mas a razão revelada vai dizer é possível para Deus. E aí então, dentro da razão revelada, nós temos a revelação de que existe um Deus criador que se fez homem. Percebeu a diferença? A razão natural vai dizer isso é impossível. A razão revelada vai dizer é possível mediante fé. Certo? Então, agora você começou a perceber a ideia. Então, vamos lá. Aquele com discriminação não prestaria respeito a Lausanne. Lausanne é um termo em tibetano, quer dizer sumati em sânscrito, que pra gente não quer dizer nada, que você fala assim, Lausanne e sumati dá na mesma, né? Mas quer dizer aquele que renuncia, né? Salvo engano, viu? Porque eu não estou muito seguro disso que eu acabei de falar para vocês, mas se não me engano é isso, qualquer coisa depois eu vejo.
Mas também você pode ver, é só escrever lá no seu chat GPT alguma coisa assim, o que é Lausanne, o que é Summit, aí você vê lá. Eu não estou lembrando agora, mas The Former Victor, o antigo vitorioso. Por que antigo? Porque The Former, o aposentado, o antigo, o ancestral e assim por diante. Porque faleceu, né? 1357 a 1419, né? 1419, faleceu. Né, com a idade mais ou menos de 60 anos de idade. Se você quiser saber mais sobre Lama Tsongkhapa, você vê esse livrinho que a gente traduziu, ó, tá bom? Tá lá no site da Associação Buda, tá bom? Se você não sabe, www.buda.org.br. Não é Buda com 2 DDH não, viu? É Buda como a gente fala aqui no Brasil, buda.org.br. Beleza? Então vamos continuar. The former Victor and his children and the later victors. E seus filhos, quem são os filhos de Lama Tsongkhapa, Kedrubje, Gyaltabje e toda, e são 8 filhos diretos, e daí vem os indiretos, e um deles hoje é o Dalai Lama, né? Nessa linha, nessa esteira tem eu, tem o meu mestre de Dharma, o Geshe Kensur, Chartse, Geshe, Larampa, Chamchu Choden, e tem muitos outros, né? Muitos outros mestres meus também, como o próprio Thubten Jinpa, que eu considero como meu professor, tem o meu professor de Seramei, que é o Geshe Tashi Tserig, e tem muitos outros professores, né? And the later victors, e os vitoriosos do passado, e os seus filhos, né? Quer dizer, produz linhagens, são escolas que produzem. É uma maneira de falar sobre escolas isso, né? Então vai se produzindo escolas, né? Com os seus tratados, com os seus modos de viver a espiritualidade, com a sua busca pelo nirvana por meio da razão natural, né? E como eu disse já em aulas anteriores, tem a ver com a ideia meio assim pelagiana, meio nestoriana, da ideia de salvação por si mesmo, tá bom? Então, que no cristianismo está lá, né? A ideia de que eu preciso acreditar em Cristo, não atribuir a mim mesmo a força, mas eu tenho que ser coerente com a mensagem de Cristo. Agora, esse coerente com a mensagem de Cristo que é a coisa problemática do cristianismo. Né? Uma leitura rápida dos evangelhos já vê como isso é difícil, né? Ver o impossível. E os alunos, os filhos, né? Os children, os filhos de Jesus, também disseram isso, mestre, mas como é que isso é possível? Ninguém vai se salvar desse jeito. Aí a resposta de Jesus foi: a Deus tudo é possível, ou seja, ele aponta para a fé. Né? Você precisa ter fé para receber a graça, para a salvação ser possível. Aqui não é isso. Aqui é o próprio esforço. A graça não está presente da maneira da fé em Cristo, como o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem. Como disse, nós estamos dentro da razão natural, e essa razão natural diz que a própria encarnação de Cristo seria uma impossibilidade. Tá bom? Que faz um eco lá, a ideia de Paulo nos Atos dos Apóstolos, falando para os gregos falando, tá bom, a gente depois conversa. Né? E deixaram o Paulo lá, e o Paulo fala, então eu vou pregar Jesus e Jesus crucificado, com a ideia de mostrar pelas ações éticas e morais a presença de Cristo, né? E que acabou caindo para dentro da razão natural também. Mas como que ele conseguia, então, fazer coisas que os outros não conseguiam? Aí ele falava, olha, o substrato, o fundamento disso estaria na fé revelada, né? Na presença de Jesus. Bom, mas continuando. And so forth, whose appearance is like that of the monarch of sages, cuja aparência é como aquele do monarca dos sábios. Monarca dos sábios, estou falando do Buda histórico, Buda Shakyamuni, século V a.C. A gente chama isso de Buda histórico. Since when here sutra and mantra as well as the profound and vast were practiced only alternately, like day and night, he emitted the awakened light of the practice of all teachings by the sage. Since when here sutra e mantra, uma vez que aqui o sutra e o mantra, que são duas coisas distintas dentro da tradição budista. Tem sutras, é uma coleção de textos muito grande, mantra é uma outra coleção gigantesca de milhares de textos, sutra também são milhares de textos, estão lá dentro, né? Então, são duas coisas distintas porque pertencem a um método distinto de ver as coisas, tá bom? Então, sutra e mantra normalmente andam juntos, né? A gente fala de sutra e tantra, normalmente eles sempre andam juntos, tá bom? Então você não tem só sutra, você tem sutra e tantra. Embora a historiografia que se liga lá à Europa diz que não, né? Diz que os mantras vieram muito depois, o Vajrayana veio muito depois. Olha, eu me alio à perspectiva indiana, que são os caras de onde surgiu
essa maravilha toda aqui de textos e etc, né? Que isso aqui é um desdobramento, né? Jamia Shaiba é um desdobramento da cultura indiana e de certa maneira o desdobramento da cultura chinesa, só que de menor escala aqui dentro, né? Bem menor, e basicamente da cultura tibetana, né? Mas falando da questão da historiografia, voltando da Europa, nós temos aqui a ideia de que veio depois. E os indianos dizem que não, que Sutra e Tantra andam juntos, assim como Veda, Yoga, Veda e Tantra andam juntos. O que eu me alio a eles, tá bom? Porque os caras são os originais, né? Então, se a cultura deles está dizendo isso, é isso, né? É igual eu falar, não, eu vou ensinar, vou falar de capoeira sendo um europeu. Mas você vai falar de capoeira sendo europeu? Né, tá bom. Aí alguém vira e fala assim, não, capoeira é só dos negros, não tem nada a ver com índios. Bom, aí depende, porque a gente precisa... Essa é uma visão europeia, né? Se eu for dar uma olhada lá nos índios, os índios vão dizer assim, basicamente os guaranis, por exemplo, né, como meu amigo Almires falou, não, olha, a capoeira veio no meio dos indígenas. Isso é fato consumado pra gente. Então houve um diálogo e de junção de culturas, né? E aí vem alguém e diz assim, não, não, é só da cultura afro, não é. Né? Então, e quem que tem a palavra final? É quem está dentro da cultura, pelo menos a minha perspectiva é essa. E quem está dentro da cultura aqui são os indianos, né? São os hindus, são os yogis lá da Índia, né? Então, eles que dizem isso, e os dois andam sempre juntos. Então, eu me alio à perspectiva deles, né? Eu me desligo da eurocêntrica nesse ponto. Né? Então, vamos lá. As well as the profound and the vast. O que é esse profundo e vasto? Profundo e vasto diz respeito profundo ao ensinamento da vacuidade, vasto diz respeito à ideia de mente. Então nós estamos falando aqui, profundo é Madhyamaka, vasto é Yogacara, tá bom? Então, mas isso aqui é muito complicado, nós estamos de uma cultura de 2.500 anos, não tem jeito. Né? Então, caminho profundo, começa no século 2 DC com Nagarjuna, caminho vasto no século 5 DC com quem? A Sangue Vasubandhu. Madhyamaka, século 2, você falou, começa Caminho Profundo, é Madhyamaka, no século 2 começa com o Nagarjuna, mas não tem mais ninguém, tem Arayadeva. Assim como no século 5, nós temos a Sangue Vasubandhu, dois irmãos. No caso de Nagarjuna não era irmão, era discípulo dele, era Arayadeva, mas que ele diz que está no mesmo patamar que ele considera também como fundador dessa hermenêutica sobre os textos budistas, que é a hermenêutica Madhyamaka. É o modo de interpretar os textos budistas. Assim como existe uma hermenêutica, né, um modo de interpretar de Asanga, que é chamado de caminho vasto, tá bom? Where practice only alternately like day and night, he emitted the awakened light of the practice of all teachings by the sage. Onde a prática alternada, né, solidamente alternada, como dia e noite, ele emitiu o raio de luz do despertar, da prática, de todos os ensinamentos do sábio. O sábio aqui é o Buda histórico, né? Então, quem não prestaria respeito a isso, mesmo porque ele se tornou um Buda, é isso que está dizendo aqui, que se ele emitiu a luz, né? Quer dizer, os ensinamentos que são tão claros quanto a luz, que trazem a libertação da escuridão das trevas e assim por diante, então ele é um Buda, tá bom? E chegamos aqui no nosso timer, como você pode ver, eu estou marcando em cima o nosso tempo para a gente não se cansar. Então, essa ideia de luz diz respeito à escrita dos tratados, assim por diante, pelo menos eu interpreto dessa maneira. Existe uma interpretação do Mahayana geral em que a luz é literal. Eu não consigo, como eu disse para vocês nas outras sessões, ver dessa maneira. Então, eu acho que a Awakened Light é esse modo de ver que é transmitido para os seus, entre aspas, filhos, né? Ou seja, né, aqueles que aderem a essa visão dele e que trouxe a ideia de que ele é um Buda, afinal de contas ele, né, é que estruturou toda a tradição Gelug que existe até hoje, se expandiu para a China, Mongólia, Coreia, Japão e assim por diante, tá bom? Então é isso, e na nossa próxima sessão, que deve ser a sessão 6, nós vamos ver o comentário que está aqui, ó. Tá bom? Então, nós vamos ver que o comentário aqui é bem grande, viu? Tá ok? Então é isso. Muito obrigado e vamos para a sexta sessão. Terminamos agora a quinta sessão.